Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Então eu quero te encorajar hoje mesmo que haja algumas coisas desafiadoras acontecendo em sua vida, estou encorajando você a sorrir, mesmo que não tenha vontade. Se estiver em casa sozinho, olhe no espelho e sorria, você vai rir de si. E não deixe o inimigo roubar o seu dia por uma atitude ruim. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Você está desfrutando sua vida? Há tantas coisas que podem nos fazer não aproveitar a vida e algo continua vindo ao meu coração, então eu vou dizer: isso é por uma atitude ruim? E sua atitude pertence a você e ninguém pode fazer você ter uma atitude ruim se você não quiser. Todos temos questões, todos temos problemas e, como eu tenho dito, problemas são uma promessa. Acho que nunca pensamos nisso, mas Jesus disse que no mundo vocês vão ter tribulações. Animem-se! Parece uma resposta tão boba quando se tem um problema. Anime-se! A alegria do Senhor é sua força. Anime-se, pois eu venci o mundo. Então, o problema é uma promessa, mas a miséria é uma opção. Então eu quero te encorajar hoje mesmo que haja algumas coisas desafiadoras acontecendo em sua vida, estou encorajando você a sorrir, mesmo que não tenha vontade. Se estiver em casa sozinho, olhe no espelho e sorria, você vai rir de si. E não deixe o inimigo roubar o seu dia por uma atitude ruim. Estamos falando sobre várias formas de Satanás nos atacar e como ele gosta de nos deixar infelizes, roubando nossa paz e por pensamentos malucos em nossa cabeça que não fazem sentido e assim nos mover emocionalmente ou nos fazer ser passivos e não fazer nada. Você sabe quantas pessoas esperam que alguém faça por elas o que elas mesmas deveriam estar fazendo às vezes? Sabe, eu descobri que eu até tento ajudar pessoas que nem querem ajuda. Elas não vão fazer a parte delas. Em Efésios 3:20 é uma escritura favorita minha. Ela diz assim: mas Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente acima e além de tudo que poderíamos ousar esperar, pedir ou pensar. Mas tem uma outra parte que talvez você não tenha prestado atenção. De acordo com o poder que opera em você. Comecei a perceber isso. Não é somente que Deus faz, sabe? Mas Ele faz de acordo com o poder dele que você deixa operar em você e através de você. Então, Deus não nos dá o seu poder para sentarmos e não fazermos nada? Não devemos fazer a coisa errada, não devemos tomar decisões que Deus não nos diz para tomar? Mas algo que você pode fazer que é poderoso, que realmente derrotará o inimigo, é fazer algo por outra pessoa. Ore por alguém, ligue para alguém e encoraje-o. Vá visitar alguém que está doente. Ajude uma mãe solteira que não tem um dia sozinha há 10 anos e ofereça-se para cuidar dos seus filhos e dê a ela $50 para as compras. Dá? $50? Não. Ok, então a passividade nos deixa abertos ao engano. Há muitas palavras de ação na Bíblia, como em 1 Coríntios 16, 13 e 14, diz: esteja atento, mantenha-se firme na fé, seja corajoso, seja forte, faça tudo com amor. Há tantas escrituras, sabe? Eu me lembro do homem no tanque de Betesda que estava doente há muito tempo e, aparentemente, aquele pobre rapaz não conseguia andar, pelo menos é o que parece, e Jesus lhe disse: há quanto tempo está aí nessa condição? Ele ficou surpreso ao descobrir quanto tempo tinha passado e a grande resposta de Jesus para o seu problema foi: levante-se.
Agora, é claro, ele tinha que fortalecê-lo para se levantar, mas então ele disse: toma o teu leito e leve-o com você. Então pensei que isso foi muito bom. Ele não só disse: levante-se, mas limpe a bagunça que você fez enquanto esteve lá. Ouça, sempre há muito para fazermos, não temos que sentar e não fazer nada, sabe? Veja, esperar em Deus. Muitas pessoas não entendem, eles acham que isso significa sentar e não fazer nada, mas significa não tomarmos medidas que não sejam guiadas pelo Espírito. Mas você deve estar orando, confessando a palavra, mostrando amor a outras pessoas, cuidando daquilo que pertence a você. Meu Deus, você poderia passar o dia lavando o seu carro? Que tal isso? Seria incrível. Sempre podemos encontrar coisas, sabe? É muito perigoso sentar e não fazer nada, porque quanto mais você se senta e pensa nos seus problemas e não faz nada, maior eles vão ficando. É muito melhor orar sobre isso e depois fazer algo para tirar isso da mente, algo que seja bom e criativo. Sabe, Jesus expulsava demônios o tempo todo. Então não sei por que ficamos assim, quando as pessoas falam disso. Na verdade, na época em que Jesus ministrava, isso era uma coisa muito comum. E assim, em Mateus 12, 43 a 45, há uma boa lição aqui. Jesus disse, ele havia expulsado um demônio de um homem. E ele disse, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos buscando descanso e não o encontrando. Então ele diz, noutras palavras, ele tenta achar outro lugar para ficar e não o encontrando, ele diz, eu vou voltar para o lugar de onde foi expulso e ver o que ele está fazendo. Então ele diz, eu voltarei para minha casa de onde eu vim. E quando ele vem e a encontra desocupada, varrida e posta em ordem, em outras palavras, a pessoa não está fazendo nada, tudo está vazio, ela não age. Então ele vai e traz de volta 7 outros espíritos com ele. E a última condição do homem é pior do que a primeira. Então é muito importante que você não fique sentado sem fazer absolutamente nada, pensando que Deus ou outra pessoa vai aparecer e fazer tudo por você, sabe? Seja ativo, não passivo, não seja preguiçoso. Sabe, uma pessoa passiva não usa a sua vontade. E quanto menos você usa a sua vontade, mais fraca ela vai ficando. Assim como o músculo, se você não usá-lo. Agora, sabe, a força de vontade é uma coisa interessante, porque não podemos fazer nada sem Deus. Então não estou sugerindo que você pense, oh Deus, eu quero que me abençoe. Mas diga a Deus, sabe, eu quero ser ativo porque é o que você me diz para fazer, quero ser agressivo, mas não quero fazer isso sem você. Eu sei que sem você eu não posso fazer nada. Eu não faço isso todos os dias, eu deveria, mas eu tenho feito isso cada vez mais ultimamente. Eu gosto de começar o meu dia logo que saio da cama, ficando de joelhos e apenas dizendo ao Senhor, não posso fazer nada sem ti hoje. Preciso de ti. Não fico de joelhos por muito tempo, porque estão um pouco mais velhos do que estavam, mas consigo dobrá-los por tempo suficiente para dizer, eu preciso da sua ajuda em tudo que eu fizer hoje. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Paulo disse, em mim, e isto é na minha carne, não habita bem algum. Então não podemos, não estou sugerindo que você apenas diga, vou fazer todas as coisas e farei algo acontecer, mas que seja agressivo, ore, Deus, o que quer que eu faça? Se é algo que quer que eu faça, eu quero fazer. Eu estou disponível para você hoje. Se tem algo no qual você queira me usar, eu quero ser usado nisso. Ouça a palavra. Sabe, muitas manhãs, enquanto estou me maquiando, ponho algo no YouTube e eu acabo assistindo até a mim mesma. Não com muita frequência, mas porque sou meio dura comigo mesma, eu penso, por que eu disse isso? Deus, por que fiz isso? Então, Satanás quer nos enganar. Satanás mente para nós e se acreditarmos em suas mentiras, então somos enganados.
E a pessoa mais difícil de ser convencida de qualquer coisa é a pessoa que está enganada. E se você acha que não pode ser enganado, então já está enganado. A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias por causa dos seus eleitos, nenhum homem suportaria. A tribulação que virá sobre a terra, o engano que virá sobre a terra. Então, outra coisa que encoraja você a orar regularmente é: Deus, ajuda-me a não ser enganado. Não pense que você não pode ser enganado, especialmente no mundo em que vivemos, porque há muitas coisas loucas acontecendo. Quanto mais sobre o engano, às vezes eu pergunto: você acredita nisso? Como você pode ter cérebro e acreditar numa coisa dessa? O mundo hoje está cheio de enganos. E um dos maiores enganos é acreditar que o errado é certo e o certo é errado. É o que temos hoje, não é? Isaías 5:20, ele profetizou: ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Eu me lembro de 35 a 40 anos atrás, quando Dave e eu estávamos em nossa igreja estudando algo sobre o fim dos tempos e falávamos a respeito dessas coisas. Então chegará o dia em que as pessoas acreditarão que o bem é mal e o mal é bom. E pensávamos: como pode ser isso? E aqui estamos. E aconteceu tão rápido. Quando você pensa nisso, quero dizer, o inimigo tem acelerado o ataque dele. E apenas... Sabe, eu pesquisei esta manhã para ver o quanto a igreja declinou, e é incrível como em 1937, 75% das pessoas iam à igreja. E agora são só 37% das pessoas que vão à igreja. Agora você pode pensar: bem, 1937 foi há muito tempo, bem? São menos de 100 anos e... Agora, porque tudo está andando mais rápido? Bem, qual é o problema não ir à igreja? Posso sentar em casa e assistir na TV? Muitas pessoas adquiriram o hábito durante a Covid. E sabe uma das razões pelas quais é importante ir? Porque todos precisamos prestar contas a alguém. Muitas pessoas se metem em problemas quando não prestam contas a ninguém. E você precisa estar envolvido num grupo de pessoas. Se não estiver lá, alguém sente sua falta e vai atrás de você. Ei, irmão, eu senti sua falta. Onde estava? Salmo 37, 1 e 2. Boas notícias. Tem boas notícias hoje também. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça. Por que você teria inveja de alguém que pratica a injustiça? Porque às vezes as pessoas que são injustas, elas parecem se saírem melhor financeiramente, ou até mesmo ter menos problemas do que alguém que é justo. Então nós podemos ficar com ciúmes. É como se... Como assim? Você está fazendo a coisa errada e eu estou fazendo a coisa certa? Mas veja, é isso que nós temos que entender. Pensar que são as coisas deste mundo que são importantes é um engano. Você sabe o quão rápido tudo isso pode ir embora? Num instante. Em 1929, o mercado de ações caiu num só dia e mudou o mundo inteiro. Ninguém esperava isso, ninguém sabia que estava chegando. A Bíblia diz que a Babilônia cairá em um só dia. Quanto tempo levaria para que algo acontecesse em nosso sistema financeiro que já está abalado e, de repente, o que você acha que tem não tem mais? Agora, isso não é para assustar ninguém, mas é para imprimir em você o quanto nós não devemos depender das coisas deste mundo. Desfrute delas. Deus te concederá os desejos do seu coração. Mas eu acho, e isto sou eu, acho que quando nos tornamos excessivamente dependentes ou muito apegados a qualquer coisa que nós temos, Deus pode ter que nos fazer o favor de tirar isso de nós.
Vale a pena dizer isso de novo. Então seja desapegado dos seus apegos, qualquer coisa que não conseguimos abrir mão, se Deus nos pedir, é porque estamos apegados a ela. E é por isso que às vezes Deus te pede que oferte algo que parece irracional ou até mesmo ridículo. Sabe, eu me lembro eu tinha uma pulseira boba de strass e eu senti que Deus queria que eu a desse a alguém da equipe de louvor. Sabe, eu lutei com isso por umas 3 semanas. Graças a Deus, isso foi há 30 anos atrás, mas finalmente eu a dei, a garota, e eu falei tanto do quanto era difícil dar aquilo a ela, que depois de um mês ela disse: Deus me disse para te devolver. E eu me senti tão mal. E eu dizia: garota, isso fica tão lindo em você, mas eu sinto tanta falta dela. Hoje não faço isso mais, mas fazia na época. E eu levei aquela pulseira para minha casa, coloquei-a numa gaveta e sabia que ela está lá até hoje. Eu nunca a usei desde então. Que sentido isso faz? Sabe o que Deus me disse? Uma vez que eu peço algo a você, isso não é mais seu. E se você guardá-lo, nunca mais desfrutará disso. Meu Deus. Continuando. Não te indignes por causa dos malfeitores, pois em breve serão cortados como a grama e murcharão como a erva verde. Este é um momento para a gente orar pelos malfeitores e não ficar com raiva deles. 2 Timóteo 3, 1-5. Uau! Este é o mundo de hoje. Mas entenda isso, que nos últimos dias nos quais acreditamos estarmos vivendo, virão tempos difíceis de grande estresse e angústia, difíceis de lidar e de suportar. Não sei por que estamos tão surpresos com o que está acontecendo. Deus já nos disse tudo o que aconteceria, pois as pessoas serão amantes de si e totalmente egocêntricas. Uau! Amantes do dinheiro e estimulados por um desejo desordenado, ganancioso por riquezas. Eles serão jactanciosos, arrogantes e desdenhosos. Serão abusivos, blasfemos, zombadores, desobedientes aos pais, ingratos, perversos, profanos. E a lista continua e continua. Eles serão sem afeição natural, insensíveis, desumanos, implacáveis. Eu vou pular para o verso 5, pois embora tenham a aparência da verdadeira religião, agora isso pode ser sobre os cristãos que ele estava falando? Ele não diz que eram incrédulos. Ele diz, eles mantêm a aparência da verdadeira religião, mas negam o seu poder. Uau! Cara, já é ruim agir desse jeito se você não é um crente, mas com certeza não quero ser um crente assim. Este é o tempo de você ser mais obediente a Deus do que você jamais foi em toda a sua vida antes. E fazer tudo o que Ele te pediu, porque Ele não tem nada além de coisas boas para você. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram: diga-nos quais serão os sinais da sua vinda. Isso está em Mateus 24. E você já conhece esses versos? Cuidado para que ninguém os engane, enganando-os, levando-os ao erro. Nós temos que fazer isso. Pois muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo está ali. E ele disse: não acredite neles. E você ouvirá falar de guerras e rumores de guerra. Cuide para não ficar assustado ou perturbado, pois isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Feito. Tudo isso é apenas o começo das coisas que vão acontecer na Terra. Apenas o começo? Se achamos que temos problemas agora, isso é apenas o começo? É melhor enrijecermos?
É melhor pararmos de ser viciados demais em conforto agora. Não estou pregando uma mensagem apocalíptica. Creio que Deus cuidará do seu povo e eu estou falando sério. Mas não creio que isso acontecerá só porque você tem um adesivo no seu carro. Precisamos ser obedientes a Deus e ter um tremor e temor reverencial a Deus. Sim, Deus é bom, mas Ele também tem um lado do julgamento. E Ele só vai aturar a bagunça que está acontecendo por um certo tempo. E eu quero estar pronta quando Ele voltar, porque quando Ele voltar, não teremos tempo para nos prepararmos. Agora é o tempo de vivermos prontos. Amém? Se seus joelhos funcionam, comece o dia com eles. Mas há alguns versículos aqui que eu menciono com frequência que são quase um pouco surpreendentes. Naqueles dias muitos ficarão ofendidos. Uau! Não é difícil encontrar alguém hoje que se ofenda? E eles tropeçarão e cairão. E eu amo o verso 12, e o amor do grande corpo de pessoas se esfriará. É por isso que eu prego tanto sobre o amor do corpo de Cristo que somos nós, se esfriará? Por causa da maldade e iniquidade multiplicadas na terra, as pessoas vão ter tantos problemas que elas não conseguiram olhar além da ponta do nariz. E a coisa mais poderosa que você pode fazer, a forma mais elevada de guerra espiritual, é fazer algo por alguém quando você está sofrendo tanto que mal consegue suportar. Não se trata de como se sente, eu só estou lhe dizendo, com base em 45 anos de experiência, que uma das piores coisas que você pode fazer quando tem problemas é se isolar e se voltar para dentro, parando de fazer tudo o que se comprometeu a fazer porque agora você tem um problema. Você não vai querer saber quantos problemas eu tive ao longo dos anos e eu continuei a fazer isso? Deus tem um bom plano para a sua vida. Tem tantas coisas que Ele quer fazer por você. Mas tem que ler o livro, não só sublinhar, mas praticar. Amém? Então, ande em amor. É muito poderoso quando você faz isso. Deus quer que você aproveite sua vida. João 10:10 diz: o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e tê-la em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Você não precisa ter medo. Não precisa ter medo do inimigo. Lucas 10:19, veja, eu dei a vocês poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu lhes dei força e habilidade física e mental sobre todo o poder que o inimigo possui. Algo que eu acho interessante nesse verso é que ele diz que temos poder e autoridade, mas Satanás só tem poder. Então, temos o poder com autoridade para usar? Ele tem poder, mas só pode usar se conseguir enganar alguém, como dizemos, se esgueirando pela porta dos fundos. Muitas pessoas não sabem que têm autoridade, então não a usam. E eu disse, em algum momento esta manhã, cale a boca, diabo, pois eu não vou perder meu tempo pensando sobre isso. Agora, não sugiro que você faça isso no supermercado, mas pode fazê-lo quando voltar para o carro.